a sua vida. Eu creio que o Senhor vai fazer com que o impossível se torne possível. Eu creio que vai ter testemunho de vitória para contar, irmãos. Porque você não veio aqui entregar na mão do homem, você veio entregar na mão do Senhor. Você não veio aqui olhar quem vai pregar, quem vai louvar, não. A gente veio aqui prestar um culto de adoração àquele que é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Amém, meus amados? Abram as vossas Bíblias, aleluias, no tema proposto, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 8. Louvado seja Deus. Quero louvar ao Senhor pela vida do meu irmão Denis, que está me acompanhando aí nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Tinha mais gente para vir, mas os trabalhos da igreja, né? Aleluia. Hoje é dia de ensaio, hoje teve uns cultos nos lares também. Então não foi possível os irmãos estar acompanhando, louvado a Deus. Mas a gente adora aqui, eles adoram lá. E Jesus vai operando milagres nessas vidas. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 8, louvado seja Deus. Nós vamos estar lendo, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, do seu verso, aleluias, de número 50 em diante, para a glória do Senhor, aleluias. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe-a na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E eles lhe mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. O 49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Amém, meus irmãos? Amém. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, é muito bom a gente falar de Jesus. É muito bom a gente falar das maravilhas a qual Jesus ele realiza por intermédio da sua gloriosa obra. Aqui, louvado seja Deus, nesse texto, a Bíblia diz que Jesus ele está voltando de Gadara. Jesus está voltando de uma grande libertação, de um algo, aleluias, que nos olhos da sociedade era impossível. Jesus vai lá naquela cidade e torna possível para mostrar o seu poder, a sua grandiosidade. A Bíblia diz que Jesus ele volta, louvado seja Deus, e uma multidão estava esperando Jesus. Jesus, por onde passava, Jesus já curava. Por onde Jesus passava, Jesus já libertava. Aleluia. E já havia até notícias, louvado seja Deus, de que Jesus estava ressuscitando os mortos. E se você for acompanhar, aleluia, a leitura do Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus já tinha ressuscitado, aleluia, lá em Naim, aleluia, o filho daquela viúva que estava sofrendo. Aleluia, louvado Deus, e Jesus já vem, aleluia, louvado seja Deus, sendo conhecido, sendo falado por todas as línguas. As multidões se reuniam para ver Jesus. As multidões se reuniam para tocar em Jesus. As multidões se reuniam, aleluia, para ver as obras com que Jesus ele estava realizando por intermédio do seu poder. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus ele está voltando mais uma vez para a cidade. E aparece sobre o meio daquela multidão um homem respeitado na cidade. Um homem, louvado seja Deus, se prostra aos seus pés.
E a Bíblia vai descrever que esse homem era um príncipe na sinagoga. Eu já começo a ver, amados irmãos, o agir de Deus, aleluia, trabalhar no coração daquele homem. Aleluia. Mesmo antes de Jesus chegar na cidade, Jesus já estava trabalhando, aleluia, na vida de Jairo. Porque o texto vai descrever que dentro da sua casa, a sua filha estava quase morta. Dentro da sua casa, a sua filha, ela estava enferma. Aleluia, louvado seja Deus. E falaram para Jairo: olha, Jairo, Jesus está vindo aí, Jesus está chegando, ele vai falar com ele. Aleluia, vai chamar ele para vir em casa. Aleluia, e eu, irmãos, aleluia, começo a entrar dentro do texto, olhando, aleluia, para a vida de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo tinha uma reputação a zelar. Todos nós sabemos que na tradição dos judeus, eles não se prostram diante de homem algum, irmãos, mas a necessidade, aleluia, que estava dentro da casa de Jairo, fez que quando ele visse Jesus, ele se prostrasse aos pés do Senhor e começasse a adorar a ele, começasse a clamar a ele, para que ele pudesse ir na tua casa, aleluia, para fazer um milagre sobre a vida daquela menina. Você já ouviu cantar e dizer assim, irmão, que a necessidade faz coisa, que a necessidade